gosto de, aos domingos, vir aqui falar um pouquinho sobre o episódio que saiu no sábado, saiu ontem. E a Josi Ottaviano contou um pouco da sua jornada profissional, mas também de uma história de superação. E então gosto de trazer um pouco das lições aqui que a gente aprende com os outros. E uma delas, né, acho talvez a primeira e principal, é que a gente pode superar qualquer dificuldade, qualquer desafio que a gente tem na vida, né? Desde que a gente decida, que a gente tenha disciplina e foco, como ela disse. A outra lição é que muitas vezes a gente consegue agregar no nosso trabalho, no nosso serviço, naquilo que a gente oferece, as experiências da nossa vida e tornar isso um melhor produto, um melhor serviço, até algo diferenciado. Que foi o que ela fez. Uma enfermeira foi para estética, porque passou pelo processo de emagrecimento dela e hoje ela aí ajuda mulheres a se reencontrar, não só com os equipamentos que ela usa e o processo pessoal dela. E o terceiro é sobre o poder da nossa mensagem. As pessoas que vêm aqui acabam emprestando um pouco suas vidas, falando um pouquinho das dificuldades, dos desafios, às vezes de processos pessoais. E eu sei que isso muitas vezes é criticado, principalmente quando a gente está numa sociedade um pouco mais conservadora, um ambiente um pouco menor, mas a gente chegou à conclusão ali, né? Ela sabe disso por causa dos bastidores, que a nossa mensagem chega muitas vezes em quem precisa. E é por isso que ela veio aqui, que ela está se pronunciando mais na rede social dela. Sigam ela, assistam o episódio, vale muito a pena. Falamos de estética e autoestima, e a estética vai além da beleza física. E sobre essa questão de se expor para ajudar outras pessoas, ou expor para divulgar o seu trabalho, eu me lembrei muito de um livro que eu gosto muito, que foi indicação de uma professora na minha pós, que é esse aqui, ó, A Coragem de Ser Imperfeito. Para mim é um livro de cabeceira que ficou. Ele tem nome de livro de autoajuda, mas não é. Ele é um livro científico mesmo. A Brené Brown, ela é pesquisadora. Ela pesquisou 10 anos sobre vergonha e sobre vulnerabilidade, que são coisas distintas, né? Todo mundo fala, tem vergonha de falar em público, tem vergonha de me expor, medo de ser criticado, mas no fundo isso é vulnerabilidade. E a vergonha é uma sensação, né? É uma emoção, uma sensação ali de estar errado, de fazer errado, né? Que vem junto com o medo. A vulnerabilidade não. A vulnerabilidade é coragem. Então a vergonha é uma sensação que vem junto com o medo e a vulnerabilidade é a coragem que vem junto com o medo. E aí eu gosto muito de uma página aqui que eu vou aproveitar e para falar sobre ela, que é onde, na pesquisa dela de 10 anos, ela fez pesquisas qualitativas e quantitativas sobre o tema por 10 anos. Ela começou com mulheres e depois, em uma palestra, um homem acabou se pronunciando, perguntando por que você só faz com mulheres, então ela incluiu os homens também. E aqui ela coloca no livro algumas respostas que ela recebeu sobre a vulnerabilidade. E eu vou ler para vocês entenderem como que isso é tão comum no nosso dia a dia. Vulnerabilidade eis aqui algumas respostas. Expressar uma opinião impopular, pedir ajuda, dizer não, tomar a iniciativa do sexo com meu marido ou esposa, o primeiro encontro amoroso depois de um divórcio, mostrar alguma coisa que escrevi ou alguma obra artística que eu tenha criado, ser demitido, me apaixonar, é como não ter que engolir mais sapos, o encontro da coragem com o medo, tirar a máscara e esperar que o verdadeiro eu não seja muito decepcionante, tem a ver com validação, né? Ter mãos suadas e coração disparado, dar o primeiro passo na direção daquilo que você mais teme, estar totalmente presente, ter um tijolo na garganta e um nó no peito. Liberdade e libertação. Então, vocês veem que tem muito a ver com algo que a gente prende dentro da gente mesmo, né? Ter medo todas as vezes, infinitamente aterrorizante e dolorosamente necessária. Sim, a vulnerabilidade, a coragem, ela também dói. Se deixar perder o controle.
Essa é algo que é muito, muito, muito vulnerável. E a minha preferida, que talvez resuma, e quem está ouvindo aqui vai sentir que em algum momento da vida talvez tenha se sentido assim. É como ficar nu no palco e esperar por aplausos em vez de deboches. É estar nu quando todos os outros estão vestidos. É dizer eu te amo. E aí hoje é Dia dos Pais e eu penso quantos filhos, quantos pais que não estão afastados aí, às vezes por um conflito, às vezes por medo, por vulnerabilidade de pedir desculpa, de dizer eu te amo, né, de pegar o telefone e ligar e desejar feliz Dia dos Pais. Então, fica aqui a reflexão sobre a gente ser vulnerável. Isso não é ruim, a gente é vulnerável todos os dias, às vezes num bom dia que você dá e não é respondido, às vezes numa ideia que você expõe no seu trabalho e recebe um não. Então, a gente sempre está vulnerável, mas entendo que a vulnerabilidade ela é um ato de coragem e não de vergonha. E que a gente precisa, sim, arriscar ser agente de verdade, se expressar. As pessoas têm medo de se expressar. E para se expressar, seja aqui na internet, seja numa reunião de trabalho, seja nos nossos relacionamentos, às vezes mais íntimos dentro de casa, as pessoas têm vergonha de se expressar. E a gente precisa aprender a ser vulnerável para não doer. Olha aqui, como a Josi falou na entrevista dela, o que ela ouve de tantas mulheres que a procuram, né, para melhorar a autoestima, melhorar a imagem. Então, quando a gente ouve as pessoas falando sobre trabalho, os empreendedores fazendo vídeo do jeitinho deles, sabe? Da forma deles, sem curso de oratória, sem um cenário maravilhoso. A gente tem que ter respeito por essas pessoas. Porque é fácil chamar todo mundo de geração TikTok quando a gente não tem a coragem, talvez, de fazer o que eles estão fazendo. Porque atrás de quem se expõe aqui na internet para falar sobre o trabalho, para mostrar um produto, para vir numa entrevista como aqui, muitas vezes a intenção tem sonhos envolvidos para a família, para o negócio deles, para poder ganhar o seu dinheiro, aumentar a sua renda. Então a gente tem que ter respeito com as pessoas, porque vulnerável todo mundo é. Alguns têm coragem de enfrentar, outros não. Mas fica aqui a reflexão sobre isso. E esse é um livro que eu indico muito para isso. E ela também tem um episódio dela na Netflix, é um documentário dela na Netflix sobre esse tema, que inclusive na época minha professora disse assim, olha, quem é casado, assista com o esposo ou a esposa juntos, né? Porque lá na Netflix ela conta que como que a própria pesquisa dela pegou ela vulnerável e relata como que ela também enfrentou isso na família dela, no casamento, enfim. E ela também no YouTube tem a palestra dela no TEDx, né? O TEDx é super conhecido aí, reconhecido, e ela viralizou no TEDx por causa da palestra dela, em razão disso, e teve que enfrentar a vulnerabilidade que ela estudou tão bem e definiu cientificamente nesse livro, né? Com essa pesquisa. Então é isso. Vamos ser mais vulneráveis, ter mais coragem, enfrentar o medo para ter coragem, né? Parece meio, mas é exatamente isso. Ser vulnerável é enfrentar o medo para ter a coragem. E a coragem, ela sempre está no próximo passo daquilo que trava a gente, que barra a gente, que a gente não tem. Vamos respeitar as pessoas dentro do que elas estão tentando, do que elas estão fazendo, dentro das suas vulnerabilidades. E um feliz Dia dos Pais para todos os pais. Eu não tenho mais meu paizinho, mas espero que quem tem aí esteja curtindo, possa dar um abraço, um telefonema, falar um eu te amo de coração, pedir desculpa às vezes e tocar a vida mais livre, mais vulnerável, para não ficar doendo aqui dentro. Então é isso. E essa semana tem o desafio do doce, né? Hoje eu já revelei o ingrediente. Então essa semana a gente vai mostrar aqui o doce. Eu fiz um desafio com a Silmara, então fiquem por aí. E é isso. Beijo.